Olá, amigos do Conexão Verdade, eu sou o Sidmir Moreno e este é o quadro Opinião Formada. E a minha opinião formada de hoje vai tratar de um assunto muito delicado para muitos brasileiros, porque o Brasil ainda não é uma potência mundial. Muito bem, primeiramente vamos perguntar o que é uma potência mundial. Bem, eu pergunto e eu mesmo respondo. Uma potência mundial é aquela cuja economia se destaca entre as 8, 10 economias do mundo. Uma potência mundial, ela oferece qualidade de vida entre transporte, saúde, educação, segurança. As forças armadas são respeitadas por todo o mundo. Tanto é que as principais forças armadas do mundo fazem parte de um conselho de segurança na ONU. Então, nada se resolve no mundo se não tiver o aval desse conselho. Tudo isso faz com que um país se transforme em uma potência. E por que o Brasil não é uma potência? E por que achavam que deveria ser? Muito bem, vamos voltar aproximadamente entre 99 e 2000. O Brasil surgia como um dos BRICS, que eram os 5 países emergentes, sendo ele Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, dos quais 3 se destacaram. Vamos começar pela Rússia, que tinha acabado de sair do bloco soviético e voltou a ser uma potência mundial com a sua economia sendo alavancada novamente. A Índia, que vem ali na rabeira da China como uma das economias que mais cresce, talvez a que mais cresce nesse momento, até mais do que a China, que para muitos a China já é a maior economia do mundo. Fora tudo isso, Índia e China passaram também a ser potências mundiais militares, como era a Rússia e Estados Unidos, União Soviética antigamente, Estados Unidos, os exércitos mais poderosos e temidos do mundo, pois hoje Índia e China também fazem parte desse grupo seleto. Tá? Agora vamos falar um pouquinho da história do Brasil e por que o Brasil não seguiu o mesmo caminho, o mesmo rumo de China e Índia e também a Rússia. A Rússia que voltou a ser, mas já era uma potência antigamente e voltou a ser depois da saída do bloco soviético. Porém, China e Índia se desenvolveram tanto. Muito bem. No início dos anos 2000, Fernando Henrique Cardoso era o presidente da República e que tinha estabilizado a economia. Pouco antes de ser presidente da República, ele foi o ministro da Economia do governo Itamar Franco. Trouxe o Plano Real e aquela inflação desumana que nós enfrentávamos. Você ia no supermercado de manhã, os preços eram uns. No final da tarde, os preços eram outros. Você pagava tudo bem mais caro, a carne, o feijão, o arroz. E hoje estão reclamando aí de algumas altas. Vocês não viveram o que eu vivi. Eu não só ouvi falar, eu vivi essa época. E aí Fernando Henrique estabilizou a economia, deu condições do brasileiro começar a se programar para comprar aquilo que quisesse. Eu quero comprar uma casa, um carro, uma televisão, enfim. Eu vou juntar o dinheirinho aqui por um tempo e eu sei que aquele preço vai permanecer por bastante tempo. E aí, não bastasse estabilizar a economia, a nossa agricultura começou a gerar números assim, super safras e números muito positivos. Ou seja, mais entrava dinheiro pela primeira vez na história do país do que saía. Você exportava e entrava dinheiro. Não bastasse isso, Fernando Henrique, que herdou um país que tinha recém-aberto o mercado. Ou seja, Fernando Collor, uma das boas coisas que Fernando Collor de Mello fez foi abrir o mercado para livre concorrência. Muitos produtos que antes para importar eram bem mais burocráticos e preços exorbitantes, passou a ser mais simples importar. Então você importava alguns produtos, a indústria brasileira passou a ter mais qualidade em seus produtos. Então isso elevou também o patamar da nossa indústria. Porém, Fernando Henrique, no final da sua gestão, não conseguiu fazer um sucessor. Não bastasse economia alavancada por agricultura e também a nossa Petrobras, que tinha descoberto aí o campo de Tupi, que era uma bacia petrolífera gigante, que elevou a nossa Petrobras a um patamar de indústria petrolífera mundial. Tá? Fernando Henrique também levava a sério a educação. A saudosa Ruth Cardoso, sua esposa,
criou o Vale Gás e Vale Leite, que era a oportunidade do pai receber um benefício do governo e investir na educação dos filhos, ou seja, ia trazer um país mais culto, ou seja, profissionais bem formados e competitivos, para que o mundo viesse a investir no Brasil. Fernando Henrique não faz o sucessor, vem Luiz Inácio Lula da Silva, um proletário, um metalúrgico que se elege presidente da República. Uma história linda. E Lula, no seu primeiro governo, no seu primeiro mandato, traz conquistas para o brasileiro. O pobre quer comprar, pode se planejar, os bancos vão financiar. E os bancos abrem aí umas linhas de financiamento jamais vistas na história desse país, como gostava de dizer o Lula, né? E aí o pobre pode começar a comprar seu carro, comprar sua casa, compra aparelhos eletrônicos, começa a viajar, viaja de avião, que é mais impensável ainda, antigamente era mais impensável, começa a viajar de avião, só que há uma armadilha aí, pois o pobre começa a pagar juro aos bancos. Você pode comprar sim, mas o seu carro, se custava 10 mil, vai custar 25, mas dividido em suaves parcelas. Surge aí as Casas Bahia como uma loja, uma potência, financiando em 10, 15, 20 vezes até. Então você tinha parcelinha pequena, mas o acúmulo de tudo isso iria endividar o povo brasileiro. Porém, um agravante do Lula foi o seguinte: para aprovar as medidas que ele queria, ele passa a pagar propina ao Congresso Nacional e a outros governantes aí que fazem parte de todo um governo, porque o governo não é só o presidente, né? Precisa aprovar leis. E aí surge o famoso mensalão. E isso causa um impacto muito negativo para o mundo inteiro. Então o mundo já passa a não investir tanto no Brasil, começa a olhar o Brasil com olhos de desconfiança. Mas Lula consegue ir levando, cria produtos populares aí, medidas populares como o Bolsa Família, o Vale Gás e Vale Leite passa a ser o Bolsa Família, todos os dois vales num só cartãozinho que dá na mão do pobre, elevando a popularidade de Lula a patamares jamais vistos. Também cria o Fome Zero, o Minha Casa Minha Vida, o pobre pode ter sua casa popular, programas que já existiam, como o CDHU, o BNH, até desde a época do militar. O pobre pode estudar, tem o FIES, que também é um produto militar, mas que o Lula populariza, e o povo acredita que ele é mesmo o herói da nação. Porém, o mundo inteiro olha e sabe que não é bem assim. Lula faz uma sucessora, Dilma Rousseff, que se reelege, só que Dilma já pega os cofres deficitários, já vem os problemas, e aí começa a empacar a infraestrutura do país, portos, aeroportos, estradas para que a gente possa escoar a nossa produção, não vem com o governo Lula e nem com o governo Dilma. E isso trava o nosso sonho de potência. De repente, Dilma, no meio do seu segundo mandato, sofreu impeachment. Assume o vice dela, Michel Temer, que já não é tão bem visto porque era vice da candidata do PT. Porém, o mercado internacional já começa a olhar o país com um pouco mais de carinho, volta a investir, mas vem alguns escândalos, como o do GEDEL, como os escândalos da JBS, e a economia continua patinando. Por isso, esses escândalos vão mundo afora, vendem o país como um país que não é sério. Nesse meio tempo surge um nome, Jair Messias Bolsonaro. E o povo começa a recebê-lo em multidões aonde quer que esse homem passe a visitar. Era um deputado, foi durante 27 anos deputado federal, e surge como um nome presidenciável. Até que em 2018 ele concorre, vai ao segundo turno contra Fernando Haddad e se elege o presidente do Brasil. Se elegeu de uma maneira improvável, pois as últimas eleições eram polarizadas entre PSDB e PT. Dois gigantes que despejavam bilhões nas campanhas eleitorais, pois o PSDB tinha os cofres do estado de São Paulo, o estado mais rico da nação, e o PT do Brasil, os cofres do Brasil. Então, ambos tinham muito dinheiro e investiam uma barbaridade de dinheiro desviado dos cofres públicos, né? E
conseguiam fazer campanhas, mas isso eu vou falar em outro programa. Elegeu-se Bolsonaro através das redes sociais, uma campanha barata, e o mundo agora começa a acreditar no Brasil. Bolsonaro não tem o mesmo diálogo com os congressistas, que engavetam muitos projetos de Bolsonaro. A reforma da Previdência, a reforma tributária, o novo Código Nacional de Trânsito, tudo aquilo que Bolsonaro leva para o Congresso é tratado de uma maneira bem lenta, bem lerda, o efeito tartaruga. Por quê? Bolsonaro não dá cargos, Bolsonaro não paga propina, e aí eles tentam de todas as maneiras queimar. Veículos de comunicação que antes recebiam fortunas do PSDB e do PT passam a não receber essas verbas e batem em Bolsonaro o tempo inteiro. Mesmo assim, obras que antes não eram terminadas, como não há corrupção em seu governo, passam a ser terminadas. Estradas, portos, aeroportos, transposição do Rio São Francisco levando água para uma população que passou durante décadas e gerações, passaram necessidades pela falta d'água, recebe a água na transposição do São Francisco e tantas outras obras. Mas vem a pandemia e tudo aquilo que 2020 era a partir do momento que era a esperança, pois 2019, as estatais que davam 70 bilhões de prejuízo passam a dar 70 bilhões de lucro. Ele reverteu 140 bilhões. Então, o mundo inteiro espera agora o Brasil se tornará uma potência. O homem investe nas Forças Armadas para tomar conta dos seus recursos naturais. Para poder vender a sua agricultura, tem estradas, portos e aeroportos sendo reformados, sendo estruturados, então vai escoar melhor. E aí o mundo começa a olhar o Brasil com outros olhos. Os investimentos começam a chegar, mas vem a pandemia. E aí o tumulto estabelecido que nós estamos vivendo nesse momento. Será que a pandemia vai passar logo? Será que Bolsonaro continuará investindo em educação, estrutura? Isso só o futuro vai nos dizer. Mas eu deixo aqui o meu recado. Um Brasil, para ser uma potência, primeiro passo, o povo tem que ser patriota, tem que ter orgulho de ser brasileiro. E não importa se o presidente que está lá é de direita ou de esquerda, temos que apoiá-lo e ver o que é certo e errado. Não podemos deixar o presidente, qualquer que seja ele, na mão de congressistas ou até de um judiciário que não seja correto. O povo tem que lutar por si e por alguém que o representa. A educação tem que ser levada a sério. A educação tem que ser de qualidade, porque até hoje nós não tivemos educação de qualidade. A educação que Lula nos deu, que o PT nos deu, era de péssima qualidade. Era só para despejar dinheiro em universidades que não eram sérias. Muitas delas. O agronegócio tem que ser tratado com muita seriedade. Investimentos em tecnologia, investimentos em financiamento daqueles que querem realmente plantar. E para que a nossa produção seja escoada, portos, aeroportos e estradas têm que ser bem cuidados para que a gente possa escoar de maneira competente. O nosso ambiente tem que ser explorado, mas de maneira sustentável. O meio ambiente tem que ser explorado dessa maneira. As Forças Armadas têm que ser levadas a sério. Sabe por quê? Porque hoje a briga no mundo é pelo petróleo do Oriente Médio, a maior briga. Mas daqui a alguns anos o petróleo vai cair no desuso, porque o carro elétrico já está aí. E daqui a 10 anos, a maioria dos carros, ou todos os carros, serão elétricos. E aí o mundo vai voltar os olhos para a nossa água potável, que é a maior quantidade de água potável do mundo, para a nossa biodiversidade natural, minerais, vegetais, animais, tudo que a gente tem, o mundo vai querer para ele. Então, se as nossas Forças Armadas não estiverem estruturadas, seremos escravizados e seremos sucateados e, mais uma vez, teremos aqui uma colonização de exploração, como foi a nossa história. E por último, nós, veículos de comunicação, temos a obrigação de bem informar, porque uma população bem informada não padece, porque meu povo padece por falta de conhecimento. Então, essa é a minha opinião formada, porque a informação é um direito do cidadão, e esse é o lema do Conexão Verdade.
Muito obrigado por assistir até o final.